Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões, olha, mais difíceis que a gente encontra nas escrituras antigas. Como é que um Deus de amor pode ser ao mesmo tempo um Deus de guerra? É para entender isso que a gente vai investigar o que é chamado de o conflito por trás do conflito. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. E vamos combinar, é algo que incomoda muita gente, né? Como é que a gente concilia a imagem de um Deus que é a própria definição de amor com aquelas histórias em que ele parece ordenar batalhas, liderar exércitos? É uma tensão, uma contradição que parece real e que com certeza merece ser explorada. Então vamos lá. Como é que a gente faz para reconciliar essas duas imagens que parecem tão opostas? De um lado, as fontes O descrevem como puro amor. Do outro, O chamam de homem de guerra. Para começar a entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para um quadro muito, mas muito maior. E a chave, segundo essas fontes, é que a resposta não está exatamente aqui na Terra. Para a gente conseguir entender as batalhas físicas, aquelas que a gente lê nas histórias, primeiro a gente precisa enxergar um conflito que é invisível. Um verdadeiro drama cósmico que acontece, sabe, por trás das cortinas de tudo. E o que é mais fascinante nessa história toda é que as fontes, como os textos de Isaías e Ezequiel, são bem claras. O mal não começou com Deus. De jeito nenhum. Ele começou com uma escolha. Pensa só, num universo perfeito, um ser angelical superpoderoso, chamado Lúcifer, movido pelo orgulho, decidiu se exaltar e iniciou uma rebelião lá no céu. E essa rebelião, infelizmente, não ficou por lá. Ela acabou respingando aqui na Terra, chegando até nós. Ok, então o ponto central é esse aqui, ó. De acordo com toda essa estrutura, a briga não é no fundo por território ou por poder. É uma batalha de ideias, uma batalha moral sobre a verdade. O que está em jogo é o próprio caráter de Deus e se o seu governo, que é baseado no amor, é justo ou não. E adivinha onde é o palco principal dessa demonstração toda? Exato, aqui na Terra. Tá, legal. Mas como é que esse conflito cósmico se manifesta aqui na Terra, na prática? Como é que aquelas batalhas que a gente lê nos livros antigos, tipo no livro de Josué, se conectam com essa guerra invisível maior? Olha, a história de Josué, um pouco antes da famosa Batalha de Jericó, é simplesmente fundamental para a gente entender isso. Ele está lá e, de repente, encontra um ser celestial com uma espada na mão. E a resposta desse ser é surpreendente. Ele não diz que está do lado de Israel nem dos inimigos. Ele se apresenta como o príncipe do exército do Senhor. A questão, então, vira de cabeça para baixo. Não era se Deus estava do lado de Josué, mas se Josué é que estava do lado de Deus. Isso muda tudo, né? Reenquadra a coisa toda como uma campanha divina e não uma guerra simplesmente humana. E isso aqui ilustra o ponto de uma forma brilhante. Pega, por exemplo, a libertação do Egito. A história não é contada apenas como uma fuga de um faraó humano, de carne e osso. As fontes são enfáticas ao dizer que aquilo foi um juízo contra todos os deuses do Egito. Ou seja, a batalha real era contra os sistemas de opressão, contra as forças espirituais que sustentavam toda aquela idolatria e injustiça. E tudo isso nos leva a uma ideia que, pessoalmente, acho fascinante. É a tensão entre o que seria o plano ideal de Deus e a realidade humana, que nem sempre coopera. Vamos dar uma olhada no que seria o plano A e o que acabou virando o plano B. Essa comparação aqui é muito reveladora. O plano ideal, o plano A, a gente vê lá no Mar Vermelho. O Senhor lutará por vocês, fiquem quietos. A vitória viria só pela fé, sem precisar levantar uma espada sequer. O papel do povo era só assistir, mas a realidade foi outra. A incredulidade, a reclamação do povo, tudo isso levou a um plano B, uma segunda melhor opção. Foi o que aconteceu na batalha contra os amalequitas. Ali eles precisaram lutar, a participação humana se tornou necessária. Mas a vitória ainda dependia totalmente de um ato de fé simbólico, que eram as mãos de Moisés erguidas. Certo. Se as batalhas físicas eram, de certa forma, uma concessão à fraqueza humana, qual era então a solução definitiva de Deus para vencer essa guerra cósmica? Bom, a resposta está no ponto alto de toda a história e envolve uma arma que, honestamente, ninguém esperava. E aqui está a grande virada de chave. O clímax de todo esse grande conflito é a cruz. É ali que Deus vence, mas não com o poder das armas, e sim com o poder do amor sacrificial. Pensa nisso. O mal não é destruído pela força, ele é absorvido e derrotado pelo amor que se entrega. É a vitória de Deus, mas uma vitória conquistada através do serviço e da entrega, não da dominação. E isso, claro, desmascara completamente aquela antiga acusação de que o governo de Deus é baseado na força bruta. O contraste que a gente vê aqui é poderoso. De um lado, as armas da antiga aliança, a espada e a lança, usadas em combates físicos para um tempo e propósito bem específicos.
Do outro, as armas da nova aliança, o sacrifício e o amor. Os métodos mudam da água para o vinho. A guerra deixa de ser física e se torna uma guerra espiritual para todos que creem. Então, o que isso significa para hoje? Significa que, dentro dessa visão, a batalha continua. Só que o chamado não é mais para conquistar terras, e sim para transformar corações. E para isso, o arsenal é completamente diferente. A luta de hoje é travada com fé, com o testemunho da verdade, com oração e, o que talvez seja o mais radical de tudo, com amor. Um amor que se estende até mesmo aos inimigos. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Se esse grande conflito realmente continua, e se as armas agora são espirituais, como é o campo de batalha hoje em dia? O que isso significa no nosso dia a dia? Onde e como essa batalha se desenrola no nosso mundo? E, talvez mais importante, dentro de nós mesmos. As fontes nos deixam com esse desafio, o de aprender a enxergar e a lutar no conflito que existe por trás de todos os conflitos,